pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Estrategicom. Hoje mudei um pouco o meu cenário e na verdade eu vim trazer aqui hoje um assunto que está muito atual e tem sérios debates aí na internet entre os educadores, profissionais, né, da parte de pedagogia, que tem discutido muito a respeito desse assunto, e eu vim trazer aqui hoje para você a respeito deste tema, que é: homeschooling seria o futuro da educação? Bom, gente, eu trouxe aqui alguns dados que eu pesquisei em jornais, revistas, em mídias internacionais e nacionais também, sobre o homeschooling. O que é o homeschooling? O homeschooling nada mais é do que o ensino domiciliar, tá? É um ensino feito em casa, mas não por um professor de uma determinada instituição escolar, seja pública, privada ou cooperativa. É, na verdade, um ensino que é lecionado a uma criança, a uma pessoa. Normalmente essa pessoa é de 4 até os 17 anos, tá? E é ensinado dentro da casa desse aluno, tá? Por uma pessoa que seja o familiar dessa pessoa, o parente dessa pessoa, ou por uma pessoa que cuide, que seja responsável por esse aluno, tá? Não necessariamente esse responsável, esse parente tem que ser professor. Ele simplesmente está ali para poder ensinar o aluno dentro da própria casa dele por um parente dele, um familiar dele, uma pessoa que esteja responsável por esse aluno, tá? E essa é uma prática em oposição ao ensino numa instituição, como numa escola pública, privada, cooperativa, como eu falei aqui, em que o aluno ele é ensinado individualmente, normalmente por um professor diplomado, seja dentro de uma instituição financeira, dentro de uma instituição de ensino ou fora de uma instituição de ensino. No caso do homeschooling, o aluno ele é ensinado por um parente, um familiar, uma pessoa responsável da própria família ou que convive com esse aluno todo dia, não necessariamente por um professor de uma instituição escolar, tá? E aí, isso tem criado bastante debates, bastante discussões a respeito desse homeschooling, principalmente agora no período de pandemia, em que muitas escolas estão fechadas, muitas instituições de ensino estão trazendo todo o ensino através de arquivos PDF, através de vídeos, videoconferências e tal, para ter esse acesso direto através da internet com o aluno que está em casa, que não pode sair por conta da pandemia, tá? Porém, o ensino doméstico, homeschooling, ele é legalizado em vários países, tá? E um desses países aqui é os Estados Unidos, tem outros também como a Áustria, Bélgica, Canadá, Austrália, França, Noruega, Portugal, Rússia, Itália e Nova Zelândia. São países onde o homeschooling ele é legalizado, tá? E é proibido também em países como Alemanha e Suécia, onde lá é considerado crime o homeschooling, tá? A maioria dos países, portanto, desses países em que o homeschooling é legalizado, eles exigem uma avaliação anual do aluno, tá? Que recebem educação domiciliar, ok? Eles recebem educação domiciliar, porém, todo ano eles têm que fazer uma avaliação para saber, para testar o nível de conhecimento, de desenvolvimento desse aluno, desenvolvimento intelectual. Em inglês, né, como eu falei aqui, é chamado de homeschooling. Então, no Brasil, como é que é essa situação no Brasil, tá? O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um recurso extraordinário, não apontou qualquer inconstitucionalidade na prática do homeschooling, tá? Só que negou o recurso extraordinário por falta de uma lei que regulamente essa prática. Então, não existe uma lei que regulamente a prática do homeschooling. Portanto, ela ainda não foi oficializada, não é legalizada, tá? Por conta dessa falta de uma regulamentação, ok? No entendimento do ministro do STF, Alexandre Moraes, não se trata de um direito que a criança tem do homeschooling, e sim de uma possibilidade legal, mas que falta a regulamentação de fato para a aplicação do ensino domiciliar, tá? Então, no Brasil, o ensino ele é obrigatório entre os 4 e os 17 anos, tá? Os pais ficam responsáveis por colocar as crianças na educação infantil e a partir dos 4 anos e por sua permanência na escola até os 17. Então, é obrigatório que uma pessoa, uma criança, né, uma pessoa menor de idade, esteja
matriculado numa instituição de ensino dos 4 até os 17 anos de idade. Isso é obrigatório, ok? Isso é segundo as leis de diretrizes e bases da educação nacional. E também tem um artigo 1634 do Código Civil brasileiro que diz que compete aos pais quanto aos filhos menores dirigir-lhes a criação e educação. Então, gente, tem bastante polêmica em relação a esse tema. E agora esse tema veio à tona por conta dessa pandemia, por conta que muitas escolas não estão podendo receber presencialmente seus alunos. E já está acontecendo de muitos pais estarem educando seus filhos nas escolas, até reclamações de que muitas escolas não estão tendo competência para passar todo o ensinamento para os alunos via internet, porque às vezes nem tem estrutura para poder passar o conteúdo via internet através de videoconferências, videoaulas e tal. Tá? Então existe um extenso debate aí entre educadores na sociedade sobre os benefícios desse tipo de modalidade da educação. Então eu peguei alguns exemplos aqui, na verdade um exemplo, tá? Que diz o seguinte, que a maioria dos países impõe uma avaliação anual, como eu falei, dos países que legalizam esta prática do homeschooling, eles também impõem uma avaliação anual aos alunos, tá? E um exemplo de avaliação que existe é na França, tá? Que apesar de os pais serem livres na forma de ensinar os filhos, eles são obrigados a apresentar até os 16 anos as seguintes linhas de competência. Então, são provas, tá? São questões que existem sobre diversas matérias e que são colocadas nessa prova anual, que é passada ao aluno dos 4 até os 16 anos de idade lá na França, mas não tem só lá na França, tem outros países também. Então, por exemplo, quais são as competências que eles querem ver o desenvolvimento dessas crianças? Saber falar em francês, no caso lá da França, saber responder corretamente questões de matemática, ciências básicas, tecnologia, tem que saber uma língua estrangeira, pelo menos uma língua estrangeira, história, geografia e arte da França, da Europa e do resto do mundo, ciência da computação, competências sociais e cívicas, iniciativa e autonomia. Alunos de educação domiciliar também devem demonstrar que são capazes de responder as perguntas, de fazer deduções de suas próprias observações dos documentos, raciocinar, criar ideias e produzir um trabalho final, usar os computadores, avaliar os riscos e fazer bom uso dos recursos disponíveis, tá? Então, é uma avaliação anual que a França e outros países que legalizam essa prática do homeschooling fazem aos seus alunos até os 16 anos de idade, se eles não estiverem matriculados numa instituição escolar, porém estiverem tendo o homeschooling. E eles têm que mostrar competência, desenvolvimento e habilidades que eles podem responder questões a respeito de todas essas matérias que eu falei aqui pra vocês, tá? E aqui no Brasil, em função da imposição legal à matrícula dos filhos, o próprio poder público, inclusive o Ministério Público, tá? Pode sim compelir judicialmente a matrícula de menores de idade em instituições de ensino. Além disso, os pais podem ser processados criminalmente por não levarem os filhos à escola, pelo crime de abandono intelectual, que está tipificado no artigo 246 do Código Penal brasileiro. Então, assim, o Ministério Público ele pode sim impor essa prática de os pais matricularem obrigatoriamente seus filhos dos 4 a 17 anos numa instituição escolar, tá? E se isso não for feito, os pais podem sim serem considerados criminosos, segundo o artigo 246 do Código Penal brasileiro, tá? Agora, existem, obviamente, várias publicações de educadores que se posicionam, tá, a favor, tá, da educação domiciliar, como é o caso do artigo publicado pelo ministro do STJ, Domingos Neto, tá? Então, assim, o que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Qual é a sua opinião? Você é professor, diretor, coordenador pedagógico de escolas, principalmente escolas que oferecem educação básica, fundamental, para crianças e para menores até 17 anos. O que você acha a respeito da prática do homeschooling, tá? Principalmente agora nesse período de pandemia e pós-período de pandemia, porque a gente não sabe até quando isso vai, né, perdurar. Então, assim, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas você que é professor e que tem está trabalhando para uma instituição financeira, ou uma instituição financeira não, uma instituição escolar,
né, ou mesmo para universidades e que pode dar aulas online em casa para os seus alunos, ou quer ter seu próprio curso e não sabe como fazer isso, não sabe como criar vídeos que captam e atraem o público certo, o nicho certo para o seu conteúdo. Então, deixa aqui também nos comentários essa questão que você quer fazer e não deixa de me seguir aqui nas redes sociais. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like, dê o seu joinha, comente aqui nos comentários aqui o que você achou sobre esse assunto, o que você pensa sobre esse assunto. E também eu deixei aqui um link, tanto na caixa de descrição do vídeo como nos comentários, um link onde você pode ter acesso, na verdade você tem acesso a informações sobre um curso de como você pode fazer lives e como você pode fazer vídeos apresentando o teu conteúdo, principalmente para professores, de uma forma simples, direta, objetiva, clara e de boa qualidade para os seus alunos, tá bom? Eu já utilizo essa técnica há muitos anos, porque apesar de eu não ser professora, pedagoga, não ser da área de educação, eu dou aulas também, tenho os meus cursos voltado para outras matérias, enfim, do saber, e utilizo essas técnicas e realmente dá muito certo. Então, se você quer saber como você pode fazer vídeos simples com o material que você tem em casa para atingir o seu público, o seu nicho de alunos, para aumentar a quantidade de alunos e apresentar o seu conteúdo, aquilo que você sabe fazer, seja você professor, seja você um outro tipo de profissional, então entra aqui nesse link e fique sabendo das informações de como você pode fazer vídeos, lives e apresentar um conteúdo de uma forma simples, direta, clara e também de uma forma que você vai atrair o seu público, o seu nicho, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Um grande beijo e tchau, tchau.